Olá, meu amigo, minha amiga brasileiro e brasileira. Esse vídeo aqui é fundamental para que você tenha informações suficientes para refletir sobre o que está acontecendo e tomar uma decisão ou entender a situação de uma forma independente. Eu me chamo Giovanni Santos, muito obrigado pela sua companhia e eu te peço, por favor, me dê aí um tempinho para que eu possa ter a oportunidade de te mostrar que você não precisa ficar escolhendo o lado mais escandaloso ou menos escandaloso. Você pode sim tomar uma decisão e tomar uma posição independente, uma posição que você vai tomar depois de fazer uma reflexão fundamentada. Tá legal? Muito obrigado por estar aqui. Vamos lá, olha só. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis que ele diz o seguinte: se não for música, é barulho. E é interessante isso pelo seguinte, porque a música faz a gente refletir, faz a gente criar um sentimento de nostalgia do que era bom, faz a gente recordar, faz a gente agir, tomar força para decidir ou para agir ou para tomar alguma atitude. Então, se não for música, é barulho. Música é verdade. Música vai no coração. Se não for música, é barulho. Vamos lá para você entender tudo isso que está acontecendo e um pouco mais. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser muito relevante para você conseguir entender isso. Você sabe que aqui a informação é o quê? Atualizada, qualificada e fundamentada. Eu vou te mostrar aqui e a gente vai ver a decisão. Você vai ter acesso às decisões e vai entender todo esse jogo que está acontecendo. Beleza? Vamos lá direto ao que te interessa. Olha só, eu queria começar com essa frase sensacional. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, né? Isso mesmo. O homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Vamos lá. Saíram essas manchetes, né? Toffoli rejeita o pedido de Bolsonaro ao STF para investigar Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Pacheco diz que a ação de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes é a normalidade institucional. Bolsonaro aciona o STF contra Moraes por suposto abuso de autoridade. Toffoli nega prosseguimento de ação de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. E por aí vai. Eu quero, antes de chegar lá, eu quero te mostrar aqui, a gente vai ponderar aqui com muitas frases interessantes para a gente trazer reflexões mais saudáveis, ok? Olha só, há 4 características de um juiz que um juiz deve possuir: escutar com cortesia, responder sabiamente, ponderar com prudência e decidir imparcialmente. Se por vez o juiz deixar vergar a vara da justiça, que não seja sob o peso das ofertas, mas sob a misericórdia, tá? Essa aqui é a manchete do OJ, né? Toffoli nega a notícia crime de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, tá? Para Toffoli, não há indícios, ainda que mínimos, de materialidade delitiva e nem mesmo de suspeição, tá? Só para a gente entender, isso tudo começou lá em 2019, no inquérito das fake news. Deixa eu ver se eu já coloquei ele aqui para vocês. Está aqui sim, então acho que é interessante eu ir falando e mostrando para vocês. O inquérito das fake news está aqui, é o inquérito 4781. Fica tranquilo, tudo isso aqui eu vou te dar para você acessar, visualizar e navegar. Esse inquérito 4781 é o inquérito das fake news e olha, tem sigilo, tá? Tem sigilo aqui, mas eu quero mostrar para vocês que ele começou em 14 de março de 2019. 2020, 2021, 2022. Isso aqui já tem 3 anos de briga,
tá? Ele começou em 14 de março, só para você ter uma ideia, né? Eu acho que foi em fevereiro, não é isso? Em fevereiro teve a posse do presidente. Em março começou o inquérito. Então a luta já começou ali para o presidente com esse inquérito das fake news, tá? Então ele é o inquérito 4781, que foi o pilar aqui fundamental para o presidente da República ajuizar nesse inquérito e entrar com esse processo lá, essa petição lá no STF. Está aqui, a petição é a petição 10.368. Esse processo aqui, olha, requerentes Jair Messias Bolsonaro, requerido Alexandre de Moraes, ok? Ok, certinho? Vamos lá. Isso aqui é interessante pelo seguinte, olha, ele entrou, fez o protocolo no dia 16 de maio, foi autuado no dia 17, tá? No dia 17, ele foi para a conclusão do relator, que foi o ministro e que é o ministro Dias Toffoli, e no dia 18 teve a decisão negando o seguimento da ação. Então, olha, 16, 17 e 18. Em 3 dias acabou o processo. 16, 17 e 18. Mas qual era a intenção? Que isso se postergasse, porque há uma questão aqui do barulho, né? Isso aqui, olha, o presidente tomou uma atitude, foi lá contra o Alexandre, papapá. E qual é a grande insatisfação do presidente Bolsonaro? É porque o Alexandre de Moraes, ele é um dos citados ali naquele inquérito das fake news. Por quê? Porque ele é um dos atacados no inquérito das fake news. E ele foi quem julgou o inquérito das fake news. Então, o que se coloca é que se haveria a suspeição ali ou não, porque como ele vai julgar atos contra ele mesmo. Só que o que se foi verificado é que isso já não foi somente contra ele, foi contra outros ministros do STF também. Então, em qualquer ministro que caísse, ou pelo menos metade dos ministros que caíssem o inquérito das fake news, estariam alegando essa questão da suspeição. Tá? Ok, a gente vai seguindo. E aí, saiu a decisão no dia 18 de maio. Então, vamos entender. Fica aí, gente, para você entender e não ficar fazendo barulho à toa. Tá? Tá aqui a decisão da petição 10.368. Tá ok? E vamos entender, olha, trata-se de notícia-crime ajuizada por Jair Messias Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito 4.781, olha o inquérito das fake news. Em síntese, o requerente alega que supostamente teriam sido praticados os crimes descritos no artigo 27, 29, 31, 32, 33 da Lei 13.069, durante a condução do referido inquérito, descrevendo, para tanto, 4 fatos ocorridos no decorrer das referidas investigações. E aí ele fala do primeiro, né? O primeiro tipo penal atribuído ao hora noticiado decorre do fato de que o inquérito das fake news foi instaurado há mais de 3 anos e mesmo assim até o momento não for apresentado sequer um relatório parcial de investigações por parte da autoridade policial. E aí entra essa questão aqui. A gente viu, aí você vê que é uma briga de poder. O que eu quero te deixar claro, eu vou te dar essa decisão para você ler. Que o que está se colocando aqui é uma briga de poder. Por quê? Porque o que ele fala, olha, até agora não foi julgado nada. E aí entra essa questão. Quem é o chefe da Polícia Federal? O que aconteceu no decurso desse tempo que dificultou a conclusão desse inquérito das fake news junto à Polícia Federal? O segundo delito, abuso de autoridade, possivelmente praticado pelo ora noticiado, pelo ministro Alexandre de Moraes, das 36 decisões que ele proferiu ao longo dos últimos 3 anos no inquérito das fake news. Tá? Então ele fala dessas decisões e tudo mais. O terceiro possível delito de abuso de autoridade poderia ser atribuído ao excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, que restou consubstanciado na prestação de informações
que ele realizou acerca do inquérito quando do julgamento perante o plenário supremo ocorrer tal. Tal fato poderia ser qualificado no que dispõe. Então, assim, se verifica que não são fatos muito característicos e há que, na verdade, uma questão de poder. O que está aqui, isso se colocando aqui é uma questão de poder. E aí eu vou mostrar para vocês que, assim, podia ser melhor, sabe? A assessoria aí do presidente pode trabalhar essas coisas melhor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E, finalmente, quarto fato imputável, ora noticiado, advém da decretação por parte do próprio Alexandre de Moraes do bloqueio das redes sociais de 16 investigados. A decretação, olha só, esses 16 investigados que foram bloqueados deveriam ajuizar as respectivas ações para isso. Sabe, uma vez que o bloqueio das redes sociais ocorreu de modo integral, não se restringindo apenas às postagens, papapá. Então, assim, coisa básica, mas tudo bem. Eu não vou entrar nisso daqui não, porque eu quero te colocar uma outra questão. Eu gosto do presidente, vou embora. Fica aí, cara, pra você entender. Tem argumentos, vamos parar de fazer barulho. Dá pra tocar uma música. Vamos lá, calma. E aí eu quero mostrar algumas informações pra você, gente. Olha só, volta aqui rapidinho, pra gente já ir pros finalmente. Você tem que entender o seguinte. Lá em Montesquieu, nós tivemos a separação dos poderes, certo? Só que o juiz, antes, o que havia? Havia os reis, né? O absolutismo. E os juízes eram dos reis. Ou seja, os juízes, quando começaram a mudança e aí a representatividade e tudo mais, falaram, olha, juiz só vai julgar a favor de rei. Então, o povo não enxergava os juízes como pessoas imparciais. E aí, nós temos duas situações totalmente diferentes aqui. Se você for para a Revolução Gloriosa de Guilherme Orange, você vai... Vamos lá, fica aí, não se assusta não. Você vai ver que os juízes ficaram a favor do povo. Inglaterra. Se você for para a Revolução Francesa, 1789 ali, você vai ver que o povo não queria os juízes, porque os juízes eram dos reis. Só que nós tivemos logo em seguida o quê? Os federalistas nos Estados Unidos. 1780 ali também, 1779, 78, você vai ver isso aqui comigo. Eles conseguiram pegar e ter o poder da Constituição. E eles fizeram uma grande guinada e assumiram o poder. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se você não exerce o poder, alguém vai exercer por você. Todo mundo quer esse poder. O rei quer o poder, o presidente quer poder, o judiciário quer poder. E os representantes do povo, que é o poder legislativo, também quer poder. E eles ficam nessa luta de poder. E eu nem vou colocar aí a Defensoria Pública e o Ministério Público, que também querem poder. E nem a imprensa, que também hoje tem grande parte desse poder. E nem o poder econômico, que já se chama poder econômico. Então você vê que isso é um jogo de poder. E aonde você tá, hein? Aonde eu tô, meu amigo, minha amiga? A gente precisa se informar para que a gente possa tomar uma posição inteligente, uma posição mais qualificada, tá? Vamos lá, finalizando, tá? Fica aí comigo. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui os federalistas. Olha só, papéis federalistas, né? Federalist Papers é uma série de 85 artigos, tá? Quem encabeçou isso foi James Madison. James Madison tem um grande lead case, que é o chamado Madison versus Marbury, eu já vou colocar para você. Simplesmente, o James Madison, ele criou o controle de constitucionalidade. Ele analisou um ato do Poder Executivo, tá? O presidente queria nomear uma pessoa, que era o Marbury, e aí teve uma questão que podia, não podia, e isso caiu na mão do James Madison, porque ele conseguiu, o Thomas Jefferson nomeou ele
para a Suprema Corte. E olha, ele presidiu a Suprema Corte, tá? Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Olha aqui, ó. Caso Marbury versus Madison. Olha, o caso Marbury versus Madison entrou para a história como leading case do Judicial Review, revisão judicial de um ato do Poder Executivo, na Suprema Corte dos Estados Unidos Americana. Mas o que uma análise mais próxima revela uma decisão que, além de ser um conteúdo jurídico, teve forte conteúdo político. Giovanni, o que você quer dizer para mim? Eu quero dizer o seguinte: nós vivemos nessa disputa por poder. E quando a gente tem um poder legislativo fraco, corrupto, sem legitimidade, olhando apenas para os seus próprios interesses, nós acabamos tendo leis fracas, leis vazias, leis esparsas, leis que não conseguem solucionar os problemas, e quando essas leis não solucionam os problemas, o juiz ele não pode deixar de julgar um caso por lacuna da lei. E ele começa a interpretar a lei e dar novas interpretações para as leis, e quando o juiz começa a dar novas interpretações para as leis, o que acontece? Ele começa a ter mais poder. Quando um poder legislativo ele é desqualificado, ele faz com que o judiciário comece a declarar inconstitucional as suas leis. Começa a interpretar as suas leis além do que eles colocaram lá. E aí o que acontece? Enfraquece o legislativo e o judiciário começa a se fortalecer. E foi o que nós tivemos com a redemocratização do nosso país. Por quê? Porque o nosso judiciário ele ficou desqualificado, a gente tem pessoas muito desqualificadas e muito também preocupadas com o seu próprio bolso. Não há interesse pela sociedade para ajudar a sociedade nenhum. E aí nós vimos isso na Revolução Francesa, em 1789 e 1787, lá nos Estados Unidos, ou vice-versa. Você vai resolvendo isso daí, que a gente esquece das datas. Por quê? Porque lá na Revolução Francesa, o juiz tinha que ser a mera boca da lei. Já, isso por Montesquieu, um pensamento de Montesquieu. O juiz é a mera boca da lei. Quem faz a lei são os representantes do povo, o parlamento. Só que qual o problema? Quando você tem um parlamento desqualificado, você cresce o judiciário. E foi essa sacada que James Madison teve lá com os federalistas lá nos Estados Unidos. E você acha que a gente está imitando quem? A França ou os Estados Unidos? E aí nós tivemos, isso foi reavivado e nós começamos a ter o que nós chamamos de ativismo judicial. Só que tem uma questão que prende muito o juiz. O juiz tem que estudar mais. O juiz, para ele dar uma decisão, ele tem que fundamentar a sua decisão. E o político, ele está acostumado a votar sim e não. Não é isso? Sim, não, sim, não, sim, não. E os nossos governantes, presidentes, prefeitos, governadores, são dessa leva de políticos que estão acostumados assim não, assim não, assim não. E o judiciário, ele é obrigado a fundamentar as suas decisões. E aí você tem algumas questões muito difíceis. Primeiro, que o nosso judiciário está acostumado. Ah, não está dando certo? Vamos tirar todo mundo. Ah, não está dando... Ou seja, a gente tem que qualificar o nosso político para que outros poderes não tenham tanto poder assim. Como, por exemplo, a gente viu o Ministério Público quase se tornando, e é hoje conhecido como quarto poder. Você viu o que ele fez em 2014. A gente viu na década de 90 as defensorias públicas crescendo gigantescamente com ações coletivas, principalmente relacionadas a direitos coletivos e difusos, individuais, transindividuais, coletivos e difusos, como por exemplo o direito ambiental, aquela questão do petróleo, multas milionárias, como por exemplo o direito do consumidor em caixa de leite, caixa de produtos, pacotes sem informação, ou seja, vão crescendo. Como nós vimos no mensalão,
o capital, o dinheiro falando mais alto e controlando praticamente todo o nosso poder político. E nós vimos a imprensa, e temos visto a imprensa assumindo protagonismo e conduzindo as pautas de interesses da sociedade. São poderes. E a gente aqui, como sociedade, temos que tentar entender tudo isso para que a gente não vire manada, para que a gente não tome a decisão simplesmente pelo que a gente está vendo. Se você assiste só a Globo, se você assiste só Jovem Pan, se você assiste só o UOL, Folha de São Paulo e qualquer outro antagonista que for, você fica preso numa bolha e eles mesmos te pedem para não sair dali. Muitos deles, eu já vi lives aqui, não sai daqui não vai para lá assistir esses não. Por quê? Porque querem te prender numa bolha. A gente vê isso aqui direto quando a gente está tratando, por exemplo, de 13º, 14º, questões relacionadas a aposentados e pensionistas. Querem sempre te prender numa bolha. Então, para a gente finalizar, fala para mim, se você está aqui comigo, Giovanni, estou aqui contigo. Vai lá, continua aí, cara, estou aqui contigo, fala para mim. Vamos lá, olha só. Espero ter explicado um pouquinho aí esse caso para vocês, que vocês viram o poder do juiz James Madison sobre legitimando ou interferindo no poder executivo. Então isso foi impacto. Calma aí, pô. Presidente nomeado pelo povo, tendo a sua decisão, olha isso, levada ao Supremo. A Suprema Corte Americana, opa, pode sim. Então, se uma decisão de um presidente da República pode parar na Suprema Corte, qualquer outro pode. Entendeu? Por quê? Porque todos eles têm que pautar na Constituição. E aí, o que aconteceu? O Poder Judiciário falou, opa, esse negócio de Constituição é bom. Vamos qualificar o debate a ponto desses políticos terem que dar a solução deles. E aí vocês viram, quem está aqui comigo, vocês viram que tanto os dois ministros colocados aí pelo atual presidente da República não produzem absolutamente nada. Não há protagonismo nenhum. E aí eles poderiam sim publicarem votos contundentes, mais fundamentados, mais qualificados, mas não há isso. Por quê? Porque agora eles são judiciário também. E eles vão ficar lá até morrer. Então há uma questão aí de poder. Qual o poder dele? É o poder político ou o poder do judiciário? Vocês estão me entendendo? Vamos seguindo. E aí eu quero trazer aqui um grande jurista, que é o John Hart Ely. Ele lá, né, você pode chamar, tá aí, ele é americano, né? E aí ele foi um jurista americano conhecido pelos seus estudos de direito constitucional. E aí, principalmente, né, olha aí, ó, aplicabilidade do pensamento dele, mas olha, controle judicial, de constitucionalidade, e aí você vê, ó, ele traz essa questão. E eu gostei muito desse artigo, eu vou deixar para vocês, Justiça Constitucional em John Hart Ely. Eu achei muito interessante isso aqui, ó. Ativismo judicial, judicialização da política e democracia. Sensacional, é uma monografia do José Guilherme Berman. Sensacional, eu acho que todo mundo deveria ler e entender um pouco isso. São 20 folhazinhas, gente, é muito tranquilo, dá para ler. E ele vem trazendo, ó, ativismo judicial, ou seja, o poder judiciário tratando de pautas eminentemente políticas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. O judiciário foi acionado no Rio Grande do Sul para proibir um prefeito de construir um estádio. Por quê? Porque a Defensoria Pública lá falou, olha, ele quer construir um estádio, mas falta hospital. Só que o prefeito, ele não tem a pauta do dinheiro, não é ele que administra os interesses políticos, não é ele que tem essa legitimidade para falar se vai construir um estádio de futebol ou um hospital. É ele. Mas o judiciário falou, ó, você não vai decidir isso. Você não vai construir o estádio que você quer e pode tratando de construir o hospital porque assim a gente decidiu. Vocês estão entendendo? É por aí. Vamos lá. Pra gente finalizar, pra gente entender algumas coisas. Como eu te falei, Montesquieu, a bouche de loi, né? A boca da lei. Isso tá lá no livro O Espírito das Leis. Se os julgamentos fossem uma opinião particular do juiz,
viver-se-ia na sociedade sem saber precisamente os compromissos que nela são assumidos. Receio do arbítrio judicial, apego ao poder. E aí a gente acabou de ver aqui essas situações. Perfeito? E aí o juiz está desse jeito hoje, né? O poder judiciário está desse jeito, muito por conta, inclusive, da desqualificação dos nossos políticos. Os juízes, no exercício da jurisdição, têm a obrigação de controlar a lei. O juiz não é mais a boca da lei, como queria Montesquieu, mas sim o produtor de um direito que toma em consideração a lei à luz da Constituição. Olha lá aí. E assim faz os devidos ajustes para suprir as suas imperfeições, olha aí, e encontrar uma interpretação adequada, podendo chegar a considerar inconstitucional no caso em que a sua aplicação não é possível diante dos princípios de justiça e direitos fundamentais. São slides de um curso para magistrado, tá? Qualificação ali de juiz. Olha só, o juiz não é mais a mera boca da lei. Ele olha o que foi feito e adequa, inclusive podendo suprir as suas imperfeições ou encontrar uma interpretação mais adequada, tá? O juiz não é nomeado para fazer favores com justiça, mas para julgar segundo as leis. As leis que não protegem nossos adversários não podem proteger-nos. E aí entra essa questão. Olha Rui Barbosa aí falando, olha, você está com o legislativo aqui pensando em proteger os seus interesses. Só que o jogo da política vira. E as leis que não protegem nossos adversários não podem nos proteger. O mundo dá volta. E aí quando o poder vira, essas mesmas leis não vão te proteger, porque não protegeu. Se ela não foi capaz de proteger seu adversário, ela não vai te proteger, tá? Justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada. A gente fala muito sobre isso. Não é verdade? A gente tem comentado sobre isso. A força do direito deve superar o direito da força. Né, entra essa questão, olha aí o Rui Barbosa falando, olha, o judiciário é mais poderoso do que as armas. Você não precisa de arma, você tem o judiciário. E aí ele fala, não, o judiciário, por quê, gente? Porque o judiciário, ele tem que fundamentar. E o fato dele ter que fundamentar e trazer uma dialética, uma argumentação, uma fundamentação para tudo que ele faz, transforma a questão um pouco mais transparente do que simplesmente o cara pegar, botar um monte de tanque na rua e falar, agora ninguém mais manda, quem manda sou eu. Vocês estão me entendendo? Mas isso também gera um poder injusto. E aí, não há tribunais que bastem para abrigar o direito, quando o dever se ausenta da consciência dos magistrados. De novo, Rui Barbosa. Aqui você vê ele defendendo o poder judiciário. E aqui você vê ele falando, não há tribunais que bastem, né, para abrigar o direito quando o dever se ausenta da consciência dos magistrados. A pior ditadura, Rui Barbosa de novo, a pior ditadura é a do judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. E vamos seguindo. Não há nada mais relevante para a vida social que a formação do sentimento de justiça. E aí, olha só, um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são. É o que a gente tem visto também, muito barulho. E aí eu estava procurando aqui o exercer poder, né? Então, olha aqui, se o poder da toga ou do cargo lhe cega, não poderá cumprir seu papel social. Um indivíduo que se entende acima do coletivo não está apto para entender as dores de sua sociedade. Se o poder da toga, se o poder da faixa presidencial também, ou do cargo que ele cega, não poderá cumprir seu papel social, não poderá cumprir seu papel social. Um indivíduo que se entende acima do coletivo não está apto para entender as dores da sociedade, certo?
Você pode exercer o poder sobre as pessoas, enquanto der a elas alguma coisa. Tire tudo de um homem, e ele não estará mais sob seu controle. E aí, para a gente terminar aqui, quando o poder dirige a sua mira para o bem pessoal de quem o exerce, já degenerou em tirania. James Bowles. Olha aí. Então, gente, olha, o que nós temos nessa situação toda entre a fake news, o inquérito das fake news e essa petição, onde é uma notícia crime contra o ministro Alexandre de Moraes, não é algo que começou agora. Tem 500 anos aí de briga nisso daí. E a gente precisa entender o seguinte, que quem está no meio disso tudo somos nós, eleitores. Somos nós como sociedade. E a gente precisa qualificar, porque quando a gente tem um parlamento desqualificado, fisiológico, somente pensando nele, não tá nem aí, se tiver que corromper, tiver que ganhar dinheiro, tiver que fazer lei frouxa, lei feia, por quê? O negócio é atender os nossos interesses. Quando ele começa a atender, e aí entra aquela frase de Rui Barbosa, se você faz leis que não protegem os seus adversários políticos, não vai te defender. E aí, quando você tem um parlamento desqualificado, produzindo leis ruins, o judiciário cresce. Por quê? Porque ele vai lá, dá uma arrumada na lei, faz nova interpretação, declara inconstitucional, e aí quem está ganhando o poder? O poder judiciário. E aí você começa a desequilibrar a balança. E aí se cria o caos. E aí começam narrativas baratas. Por quê? Porque como os nossos políticos são fisiológicos, eles não te trazem fundamentos, não são qualificados, eles vão começar a criar, e aí é o que a gente tem hoje, que aí é papo para uma outra conversa, que são o quê? As narrativas. Eu sou bem, ele é o mal, ele é isso, o fulano é beltrano, ele é homofóbico, ele é genocida, ele é burro, ele é ladrão, ele é homossexual, ele é narigudo, ele é careca, ele começa com isso daí. Para quê? Porque não querem que você entre num debate qualificado. Porque no debate qualificado, a gente vai lidar com informações qualificadas, e para trazer informações qualificadas eu preciso fundamentar, e para fundamentar eu preciso demonstrar quem realmente eu sou, e também preciso trabalhar, estudar e tudo mais. Isso dá trabalho, e o que nossos políticos não gostam responde aí, deixa aí seu comentário, tá? Muito obrigado, gente, pela sua companhia, espero ter colaborado um pouquinho aí com a sua cidadania. Um grande abraço e até nos próximos vídeos. Tchau.